Boa noite! Olá, boa noite! Para você que está chegando aqui, estamos a um minutinho de a gente chamar o Luciano e eu estou bastante feliz porque a gente tem uma oportunidade hoje de aprender com uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional, que ama o que faz e faz com primor. E então a gente está a um minutinho. Para você que está chegando aqui, quero te dar as boas-vindas. Quero dizer que hoje a gente tem uma oportunidade muito bacana. Eu coloquei de propósito essa música aqui, do escurinho do cinema. Tá aqui o Lu. Oba! Aqui vamos mandar para o... Caramba, eu me perdi aqui. Aqui. Tchau! Oi, Lu! Peraí, oi, tudo bem? Oi, eu tô Eu aqui. acho que está o contrário aqui a minha câmera. Vamos ver. Agora Acontece nas sim. melhores famílias. E olha, Agora foi. boa noite, Lu. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Oi, Elaine, bem-vinda. Boa noite, boa noite. Para você que está chegando aqui, olha, só para a Kerlinha acabou de chegar aqui. Aquela é uma mulher sensacional que veio aqui bater papo conosco e aprender com você. Aprender com você. Só para você, ó, eu deixei no escurinho do cinema aqui, chupando drops de anis. Tem um porquê de eu ter deixado essa música aqui pra gente começar, né? Eu quero dizer pro Lu, o Luciano é uma pessoa querida. Eu primeiro vou falar para antes dele se apresentar, eu quero contar para vocês. Eu conheci o Luciano por intermédio de uma pessoa que é muito querida para nós dois, que é o Cláudio Ascencio. Era Exatamente. Cláudio Rocha, hoje é Cláudio Ascencio. Mas é uma pessoa muito especial na minha vida e na sua, eu tenho certeza absoluta. Com E foi certeza. assim que a gente se conheceu. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que naquele momento ali, a nossa anteninha olha, mas com o passar do tempo, surgem oportunidades da gente poder ali fazer uma conexão. Porque tudo que a gente faz na vida esbarra onde? Nos relacionamentos. E é assim que a gente vai construindo. Então, o que eu quero dizer? Conheci o Luciano, eu sou fã dele, eu conheço o trabalho dele, então eu posso falar, eu atesto, eu indico, ele é sensacional. Ele tem uma mulher incrível na vida dele, deve ter mais de uma. Deve ter a mãe, irmã, sobrinha, amigas, mas que é a Carol Sim. Confati, né? E agora eu quero que você se apresente, quero que você diga quem é o Luciano e o que você faz. Não se assustem com esse roxo, eu não apanhei, o Luciano sabe disso, o Lu sabe, a Carlinha também sabe. Eu tô sarando aqui, é um roxinho finalzinho, é de uma pequenina, é um cuidadinho aqui na minha boca, não apanhei, não bati também em lugar algum, tá? E aí, E aí Lu? fica tranquila que assim, primeiro tá parecendo que é uma sombra, tá tudo certo, não dá para reparar, tá bem suave, tá bem sossegada. Sim. Obrigado pela introdução. O que falar depois de tudo que você disse já, né? Fico super lisonjeado aí com seus elogios, com a sua confiança. Foi muito legal fazer tudo que eu já fiz até agora, né, para você aí. E me apresentando para as pessoas aí que não me conhecem, eu sou Luciano Luna e trabalho com storytelling, né? Então eu sou roteirista e eu utilizo o storytelling de algumas maneiras, né? Uma delas é criando roteiros para empresários, para pessoas, em palestras, apresentações comerciais, enfim, vídeos também, obviamente, né? Mas eu crio histórias. E também utilizo os filmes consagrados, os storytellings aí que já são famosos,
do cinema para promover desenvolvimento humano também num projeto super bacana, modéstia à parte, que é o Autoconhece Cinema, em que a gente utiliza os filmes aí para treinamentos, palestras, rodas de conversa e etc. Olha para isso. Se você que está chegando aqui, tá? Independente se você trabalha com produto ou serviço, mas se você é empreendedor ou não, olha que legal a gente ter essa oportunidade de sorver esse conhecimento com uma pessoa apaixonada pelo que faz, né? Eu acho isso muito incrível. Eu conheço o trabalho do Lu e depois, no final, eu vou contar um segredo para vocês. Por isso, vocês vão ter que ficar. E a gente está pedindo... Isso aqui é uma proposta de construção conjunta. Então, eu, durante a semana, coloquei algumas caixinhas de perguntas. Se você que está aqui com a gente quer chamar alguém, aproveita, chama, manda coração, porque a gente gosta muito. Quem gosta de história, gosta de ouvir história, contar história. Exatamente. Vamos falar disso, vamos falar sobre as histórias. Qual é a conexão disso? Por que se fala tanto? Teve uma pessoa que também perguntou se storytelling é igual à jornada do herói. E só para vocês que estão aqui, ó, eu vou falar uma coisa que, coitado do Lu, nem ele sabia que eu ia fazer isso, e nem eu também sabia. Mas algumas pessoas fizeram perguntas. Se você quer saber como é que você pode conectar isso... Oi, Jonathan. Como você pode conectar isso ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço, acho que agora você tem... Ó, ele é o cara. Agora você tem a oportunidade de fazer isso. Vamos lá. Conta, Lu. Muito bom. Muito legal, porque assim, justamente eu acabei encontrando esse nicho, né? Eu me formei como roteirista, como sonho de todo roteirista, para escrever filmes, séries, etc, né? Mas eu encontrei no mundo corporativo aqui uma demanda muito legal de pessoas querendo contar suas próprias histórias, né? Como é que eu envolvo a outra pessoa que está na minha frente na história que eu quero contar sobre a minha empresa, sobre o meu produto, sobre o que eu ofereço, como eu soluciono os problemas que eu me proponho a solucionar. Então eu acabei me especializando muito em contar histórias nesse sentido, assim, e tem sido muito legal porque justamente é o que você comentou, todo nicho, todo mercado, todo profissional tem muita história para contar, tem muitas formas diferentes de envolver os outros naquilo que ela faz. Então é uma oportunidade bacana, sim. Quem quiser fazer pergunta aí, como é que eu faço para contar melhor a minha história? Eu sou de tal nicho, eu tenho tal empresa, que dica você me dá? Eu estou muito aberto a fazer sugestões. Olha que legal, gente, a oportunidade que o Lu está estendendo aqui para todos nós. Acho isso muito legal e eu até vou aqui, vamos construir em conjunto aqui. Lu, no mundo em que a gente ouve hoje, a gente ouve e sente a necessidade enorme da escuta. Como é que fica a questão, então, de eu contar a minha história, contar a história da minha empresa, ou do porquê eu faço o que eu faço, em meio a essa escuta? Eu não correndo risco de falar a mais. Você pode dar uma dica, uma força aí pra gente? Sim, eu, apesar de gostar muito de contar a história, eu sou um grande fã da escuta, né? Escutar a história dos outros é demais, e muito do meu trabalho é escutar. Então, quando eu vou construir um roteiro para alguma empresa, para alguém, a maior parte do briefing é escutando o que essa pessoa tem para dizer. A gente tende a achar que contar história é pegar e ir lá e só você falar. E, na verdade, numa relação interpessoal, a história é contada a dois, né? Então, saber fazer boas perguntas também, puxar essas histórias, né? Perguntas que eu adoro fazer quais foram os seus principais cases de sucesso, né? Que vidas você ajudou a transformar, quem você já ajudou na sua trajetória, e isso vai me dando muito subsídio para construir a história dessa empresa. Os elogios também, uma coisa que eu gosto muito de perguntar, quais foram os elogios que você já ouviu, porque tem sempre uma história atrelada a um elogio. Há uma pessoa que se transformou de tal forma, e aí ela ficou super feliz e chorou, se emocionou, por exemplo, de uma transformação que eu ajudei ela a fazer. É um elogio que tem uma história envolvida que pode me ajudar a criar alguma coisa para envolver outras pessoas naquela profissão. Entendi. Então, Aninha, você que entrou, Elvis, Marion, tem um monte de gente aqui
que eu não conheço, mas que eu estou muito feliz aqui. Olha, o Lu colocou aqui uma oportunidade. A Aninha está mandando um monte de coração para a gente. O Lu acabou de colocar uma oportunidade de quem quiser fazer perguntas de como é que você pode ter uma dica. Boa noite, Aninha. Como é que você pode ter uma dica para você começar ali uma construção de storytelling para falar do seu produto ou do seu serviço? Alguém Ou aí... até indo além, até para inspirar um pouquinho as pessoas que estão entrando, sim, não só, porque às vezes a pessoa não é empreendedora, né? Não só o produto ou serviço. O tema dessa live, eu adorei, inclusive, né? Storytelling na prática, como as histórias nos ajudam a viver melhor. E é bem isso, assim, como as histórias podem nos ajudar a viver melhor, sendo a gente empreendedor, sendo a gente querendo fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego. Dentro do nosso emprego, como é que eu uso as histórias para conseguir aquela promoção, para cativar as pessoas que estão ao meu redor, como líder, por exemplo. Enfim, como é que no meu relacionamento interpessoal eu consigo ter mais chances de conseguir uma namorada ou um namorado com o storytelling? Olha. O storytelling pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia. Então, várias dicas aí. Agora você vai ter que contar, porque agora eu fiquei interessada. Não estou procurando namorado, não, eu estou me namorando, mas eu gostei muito disso, achei sensacional. Conta pra gente, Lu. Eu pensei num exemplo interessante aqui para contar, né? Então, se você conhece alguém num barzinho, numa balada, ou, enfim, qualquer lugar, né? E as pessoas querem saber sobre você, um pouco da sua trajetória, quem é você, como é que você pensa. Por exemplo, ela pode perguntar se você é uma pessoa ciumenta, né? E ao invés de falar assim, não sou ciumenta, você pode contar uma história. Isso engaja muito mais. Então, assim, acho que eu não me considero uma pessoa ciumenta, porque, por exemplo, no meu último relacionamento, o meu marido, namorado, X, fazia tal coisa e, putz, super de boa, acho que a gente tem que ter os nossos caminhos. Isso é muito mais poderoso do que você simplesmente responder sim ou não, né? Sim. Contar uma história exemplifica, traz uma... Ou até você dá aquela cortada e fala, meu, isso é tão... né? Sim, concordo. Mas assim, para responder a pergunta, eu dei um exemplo aqui do instrumento, mas pode ser qualquer coisa, né? Assim, contar uma história é muito mais poderoso do que simplesmente responder aquela pergunta, que é um papo normal quando as pessoas estão se conhecendo, né? Sim. Querer saber alguma coisa, sei lá, você é muito família, por exemplo? Semana passada eu estava com a minha mãe almoçando com ela, por exemplo, que foi aniversário, por exemplo. Então, uma coisa, não, eu sou muito família, então isso não conecta. Agora, quando você conta uma história, a gente se conecta emocionalmente com aquela pessoa. Então, serve muito. Então, um oi para Suzana Dente, minha amiga de faculdade. Tá aí, prestigiando a live. Obrigado, Su, por estar aqui com a gente. Prazer, viu? Que bom. Que joia. Ô, Lu, e conta uma coisa, assim, por exemplo... a gente está... Eu sei que tem algumas pessoas que estão chegando aqui e nessa proposta que você estava falando, por exemplo, para uma entrevista, eu imagino, viu, Suzy? Faço ideia, linda. Numa entrevista de emprego, por exemplo, em que, via de regra, as pessoas têm aí uma tendência a perguntar, né? Fala dos seus talentos, dos seus pontos fortes, dos seus desafios, porque a gente não tem mais as coisas na caixinha. Uma empresa hoje não quer mais saber só aquilo para aquela vaga, as competências para aquela vaga. A empresa quer saber, tipo, se eu chamar você para comer um churrasco, você é vegano, você não é? E aí, eu vou fora daqui, a gente vai se encontrar em que ambiente? Então, dá uma dica, assim... eu achei muito legal essa proposta. Uma coisa que assim, o storytelling pode nos ajudar até a responder perguntas difíceis numa entrevista de emprego. Então, vamos colocar aqui alguém que pergunte quais são os seus pontos fracos, pontos a melhorar. Isso é uma pergunta muito difícil, as pessoas tendem a não... E aí, quando você não responde isso numa entrevista, pega muito mal. Porque as pessoas acham que você não tem clareza dos seus pontos a melhorar ou tem vergonha dos seus pontos a melhorar. Qualquer um dos dois é problemático. Sim. Então, como é que eu respondo isso de uma maneira suave, sutil, que não seja pesada para mim? Tentando lembrar algum feedback que eu já recebi.
Isso é uma história que passa na sua cabeça. Então, poxa, uma coisa que já me falaram uma vez e que eu acho que eu tenho que melhorar é sobre tal coisa. Eu recebi um feedback uma vez da minha ex-chefe sobre tal coisa e eu acho que é um ponto ainda que eu preciso evoluir. Tenho trabalhado sobre ele e tal, mas eu ainda acredito que tenho pontos a evoluir. Olha que bacana, você traz alguém, você atesta aquele ponto Aham. fraco, ponto a evoluir, né? Sim. Com alguma coisa que alguém já te disse. E você está contando a história para uma pessoa também. Então, isso mostra várias coisas aí, né? Que você recebe bem feedback, que você, Demonstra enfim, a tem clareza, a muitas... assertividade, a Exato. validação. Muito 10 isso. Gostei. Gostei. Isa Finati, que trabalhou comigo na Leroy, estagiária lá com a Que gente, agora já legal. está em outro patamar, tá aqui. Oi, Isa, É. bom te ver. O Enéas, que eu não vejo, eu não sei há quantos anos, o tempo que eu trabalhei no Paulistão. O cara casou, entendeu? Que legal. Legal a gente ver pessoas Pessoas queridas aqui, diferentes né? aqui, Muito né? legal. Ô, Muito Lu, bom. eu posso colocar para você aqui umas questões, assim, da pessoa que fez uma pergunta, atrelando e realmente questionando se storytelling e a jornada do herói, se são a mesma coisa e como é que se percorre as diferentes etapas. Eu não sei se você fala assim, etapas ou fases, Uhum, como é que se faz? Essa é a sim. primeira. Legal. Jornada do Herói é uma das formas de contar histórias, né? Storytelling é a arte de contar histórias, é como a gente engaja emocionalmente as pessoas dentro de um contexto ali de uma história. Então, a Jornada do Herói é muito conhecida e reconhecida como uma forma possível de contar uma história. Então, é muito legal aprender, estudar sobre a Jornada do Herói. Muitas vezes eu utilizo a Jornada do Herói para criar as minhas histórias aqui. Às vezes eu brinco com num briefing com uma empresa, dizendo assim, vamos definir aqui quem é o herói, qual que é a arma do herói aqui da sua história, porque né, a sua empresa resolve alguma coisa. Então, e com que armas? O que ela utiliza? Pode ser pessoas, podem ser ferramentas, sistemas, enfim. Sim. E qual é a jornada, né? Qual é a transformação que vai fazer na vida daquela pessoa, onde ela estava, onde ela vai e tal. Então, é uma das maneiras, sim, a jornada do herói, mas não a única. Tem várias formas de contar histórias. Que legal. Quero saber mais agora. Quero saber se você tem um curso, você tem um treinamento, e por que eu comecei com a música da Rita Lee, né? Flagra. Porque o Lu, e eu convido vocês mesmo a seguirem, vocês vão ver, o Lu faz um trabalho. Outro dia ele estava no Cinemark, e outro dia ele estava de novo lá, perdão, ele estava ali Kinoplex. No Kinoplex, tá vendo que eu já Mas tô pode, o falando. Cinemark estiver nos ouvindo, a gente pode fazer no Cinemark também, tá tudo certo. Exatamente. Se alguém quiser contratar o Lu para fazer num auditório, ele tem uma empresa, né? E ele trabalha ali com desenvolvimento humano sob diferentes vieses, tá? Para empresas, para a pessoa, para o seu produto ou serviço, e chama Autoconhecinema. Não é isso, Lu? Exatamente. Mas E deixa essa ele palestra contar. aqui, e essa palestra que você comentou é a palestra Você Protagonista, Lições do Cinema para Realizar Mais. É um conteúdo que eu tenho de cunho motivacional. Eu não gosto muito desse termo, né, motivacional, mas acaba sendo, entrando nesse guarda-chuva, mas eu acho melhor falar que ela é uma palestra provocativa, reflexiva, que faz você pensar sobre a sua própria história, refletir sobre o filme da sua vida, digamos assim, até aquele momento, e a partir daí você reescreve o roteiro da sua história, a partir daqueles insights, você assume compromissos com você mesmo, de como você vai trilhar as suas próximas cenas aí do seu grande filme. Então, essa é a Sério? grande provocação, é, É, é a grande na provocação do Você próxima eu vou estar Protagonista. lá. Pode crer que eu vou estar lá na próxima. Muito legal. E eu lembro que você tinha se comprometido, foi, né? Não conseguiu Foi, por questões aí foi, que foram alheias à sua vontade, mas foi. senti falta da sua presença lá na próxima. Você vai quando tiver aqui, né? Então tá Vou tudo mesmo. certo, né? Mas assim, esse é um dos conteúdos. Eu tenho várias palestras, workshops, treinamentos, as rodas de conversa que são os autoconhecimento sobre assuntos diversos, né? Então, dependendo do filme, a gente trata diversas questões. E quando você perguntou sobre storytelling, né, se eu tenho um conteúdo sobre isso, eu tenho um conteúdo específico que são os 10 passos para criar um conteúdo de cinema.
Isso é muito válido para empresas, por exemplo, que querem treinar os seus colaboradores de como você utiliza as histórias, as técnicas de storytelling, para fazer um relatório, por exemplo, para apresentar uma apresentação para o seu chefe, um projeto para uma equipe, uma palestra interna para as pessoas, como é que você faz uma entrevista usando storytelling, enfim. Dá para usar de diversas maneiras o storytelling e é um conteúdo muito bacana que eu tenho oferecido para as empresas. Gostei, paca, disso. Já gostei, já estou pensando aqui. Dá para fazer porque isso trabalha a flexibilidade emocional, cognitiva, trabalha a inovação, foco em solução, trabalha a questão, muitas vezes, né, do erro, do quanto é legal a gente se sentir confortável para errar. Porque o erro, na verdade, é só uma interpretação, né? São diversas maneiras de se fazer uma coisa. Então, eu ainda não consegui daquele jeito, então estou indo buscar de outro jeito. E quando eu me sinto seguro, para falhar, eu experimento várias coisas. Então, muito legal isso para as empresas trabalharem essas questões, né? Uhum. E com E você leveza, né? comentou, sim, e você comentou do erro, Rê, eu provoco aí todas as pessoas que estiverem nos assistindo agora ou depois a encontrar um filme em que o protagonista não errou nada. Duvido que vocês encontrem uma história em que o protagonista da história, que é o herói daquela história, tenha passado a jornada inteira sem cometer uma falha. Olha Isso que legal! eu já Olha digo, não existe. que você tá entendendo? Então é o seguinte, no filme da tua vida, você seja, olha aí, mais e mais motivos. E 2 horas só, hein? Imagina Olha, a nossa vida. sim, mais e mais motivos, mais e mais subsídios para a gente se atrelar que, meu, a vida é para ser vivida. E pronto, vamos E lá. os erros fazem parte da jornada e do aprendizado. Ela só. E aí, outra coisa também. Também provoca você assistir ao filme, enxergar os erros que a pessoa teve e o quanto eles foram importantes para ela atingir aquele resultado no final. Maravilha. Então, isso num filme é assim, na nossa vida é assim, porque faz parte dessa jornada de chegar no clímax, no caso do filme é o clímax, Se na não nossa tem vida, os nossos graça, né, objetivos e Lu? tal. É não só a graça, mas é o aprendizado envolvido no erro. Né? A Sim. pessoa só chegou lá porque ela aprendeu alguma coisa com esse processo. Então, os filmes podem nos ajudar muito a refletir e a construir a nossa história. Né? A minha cabeça já está fervendo aqui. Já estou pensando em várias coisas, vários projetos. Já estou com vontade de contratar o Luciano para dar uma. De verdade, estou falando muito sério, tá? Obrigado. O Rafa Pilão, só dar um oi para o Rafa Pilão, que eu acabei de entrevistar o Rafa num outro Instagram do Beneditânio, que é um grupo que eu faço parte. Que E agora ele está legal. aqui prestigiando a gente, que legal. E o Luiz Roma Bem-vindo. também, que faz parte do grupo. Bem-vindos, bem-vindos Bem-vindos, vocês. Que bem-vindos, legal. amigos. Sensacional. Ô Lu, e eu adorei saber a respeito disso. E olha quanta coisa que, assim, muitas vezes, nós não gostamos de falar sobre aquilo. Pode contratar, né? Rafael, Obrigada, viu, meu querido? Obrigada. Ó, isso já dá para a gente desenhar, construir uma visão de assim, eu vou fazer isso, construir aquilo, vou contratar o Luciano, a gente vai fazer tanta coisa legal. Isso é Valeu, ressonância, né, Rafa. Rafa? Ressonância, né, Lu? Mas Muito olha bom. quanto aprendizado, porque muitas vezes é complicado, é desafiador falar sobre aquilo que não é dito, mas que é importante, a gente sabe, né? Pô, numa ocasião tão desafiadora, num cenário em que nós vivemos aí, acabaram 2 anos de pandemia. Aí você tem a sensação de que a gente está passando por um gargalo danado. E aí você fala, opa, estava todo mundo super, hiper conectado e tão desconectado. De repente, a gente, ufa, vamos, né? Vamos, todo mundo procura equilíbrio, o yin e o yang, mas a hora que a gente acha assim, nossa, então agora a gente vai ter o ser, a gente vai ter a era do ser para valer, né? E a humanidade agora vai
vai relaxar para nós voltarmos a ser humanos. E aí o mundo começa a entrar em guerra. Mas no fundo, a gente descobre que tá em nós, né? Essa é a jornada, é a interna de Sim. cada um e é de É. E todos se nós, né, Lu? separar. Separar a história dos outros, a história do que acontece à nossa volta, a nossa história também. É uma coisa que eu bato muito na tecla, principalmente durante o workshop do Você Protagonista, é que a gente tem coisa que a gente consegue controlar dentro da nossa história, tem coisa que a gente não consegue controlar dentro da nossa história. Maravilha. Então, isso que você comentou da pandemia, que você comentou da guerra, são coisas que impactam, com certeza. Sim, Mas impacta muito mais, né, o que a gente faz, como a gente age a partir dessas interferências externas. Isso, de novo, você também pode ver nos filmes. Né? Uma jornada protagonista, uma jornada que, independentemente do que acontece com aquela pessoa, ela mantém firme o ela que está propósito no no que ela controle. quer. Ela vence e ultrapassa as adversidades que aparecem, muitas vezes, sem ter sido responsabilidade ou culpa daquela pessoa. Sim. Mas como é que eu reajo, né? Como eu ultrapasso esse obstáculo que foi colocado na minha frente. Isso tem muito a ver com as histórias que a gente conta. Sim, muito saudável, inclusive importante para o nosso equilíbrio, a gente ter essa clareza. Isso aqui está sob o meu controle, depende de mim, não depende, vou lá e faço. Olha a Greicinha aqui, opa, que legal, que 10. Ô Lu, eu quero fazer uma pergunta para quem tá chegando aqui também. Algumas pessoas colocaram, oi lindona, você também linda, todo mundo lindo, que maravilha, que maravilha. Até resumir uma coisa que eu até pesquisei rapidinho aqui, só para não perder o fio da meada, da frase, né, da questão de como a gente reage. Eu uso uma frase do Sartre na minha palestra, que é: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. E ele tinha fugido, pesquisei aqui e eu vou lembrei. falar para você que eu acabei de aprender, eu não sabia que era do Sartre. Tá? Eu não sabia que era do Sartre, mas eu acho isso extremamente importante. Por quê? Porque, inclusive, hoje de manhã eu tava falando com uma amiga, amiga em comum da Grace também, a Ju, e a gente estava falando sobre arquétipos, sobre a questão ali, né, do Salvador, a questão ali da vítima e outras tantas questões, a consciência boa, a não, e assim por diante. Eu vou fazer uma pergunta para você que não é minha. Eu não vou saber agora o nome da pessoa, mas que colocou na caixinha. Uma pessoa que trabalha na área, assim, com salão de cabeleireiros. Como essa pessoa poderia, como ela pode construir uma storytelling para alavancar os resultados do negócio dela, Lu? Fantástica essa pergunta, agradeço quem quer que seja. E se estiver aqui com a gente, fala, fui eu. Pra gente saber. Isso, e sem medo de ser feliz. Aliás, por favor. Façam perguntas também. Isso. E uma coisa que vou até brincar, assim, salão de cabeleireiro não é muito uma coisa que eu entendo muito bem, mas eu entendo história. Então eu vou tentar ajudar essa pessoa da melhor maneira. Eu acredito que um salão, qualquer salão, pode perceber, eles são excelentes contadores de histórias. Porque enquanto eles estão lá cortando o cabelo, eles vão contando alguma coisa para aquele cliente. E são excelentes escutadores de histórias também, porque o cliente está lá e está contando: por que eu estou cortando o cabelo? Eu fiz esses dias quando eu ia pedir minha noiva em casamento, minha namorada em noivado, na verdade, né? Era esse processo. Eu contei quando estava lá, falei, capricha que esse momento é importante, você vai fazer parte de uma história interessante que eu vou pedir ela tal. Pô, que legal. Quando eu voltei lá, a primeira coisa que ela fez, e aí, ela aceitou? Eu falei, pô, graças a Deus. Então, assim, graças a Deus, é você que cortou bem o meu cabelo, né? Então, assim, dá para usar muito isso no dia a dia, mas falando agora de marketing, né? Como é que eu uso? Um antes e depois de um cabelo cortado, uma barba feita, é uma história. É uma jornada. Assim. Eu estava assim e fiquei assim. Isso é uma história que pode ser contada. Um momento... Por que a pessoa corta o cabelo? Essa é a grande questão. Ela tem ou uma rotina de
se cuidar, enfim. Uhum. Ou tem algum momento específico, que nem para mim foi do pedido de casamento. Pode ser que para a pessoa ela vai numa festa, pode ser que seja, enfim. Pedir, por exemplo, fotos dessas pessoas nesses eventos, nessas situações especiais, para colocar no seu salão de cabeleireiro. O quanto agrega isso, né? E depoimentos das Sensacional. pessoas do quanto aquela transformação foi importante para aquele momento. Olha que poderoso o storytelling pode ser utilizado no salão de Muito cabeleireiro. Tem muita 10. coisa. Muito 10. Só essa coisa que você já colocou, porque são emoções, são sentimentos. É isso, por trás do corte existem histórias, né? Pessoas que Sim. muitas vezes tomam uma decisão ali de falar, meu, acabou de acontecer isso, agora você corta que eu vou, Isso, agora é uma vida mudança, um nova. momento. É isso aí. Sim, que legal, que legal. Nossa, muito 10, Lu. E assim, foram 3 perguntas, na verdade 4. Aquela da jornada, é, Manda mais uma. a do cabeleireiro. Aí teve uma pessoa que trabalha com escultura. Perguntou como é que ela, é a Melinha, como é que ela, trabalhando com escultura, poderia fazer storytelling considerando que ela é uma pessoa que tem mais de 65 anos, ou seja, jovem, tá bom? Jovem, tá? É, e já vou falar a terceira. A terceira é um coach. Um coach é o João e ele é do Rio Grande do Sul. Ele perguntou como é que eu, trabalhando com desenvolvimento humano, posso apresentar meu trabalho em forma de storytelling. Ok, Olha que legal. Vou começar com a da escultura, tá. porque me remeteu até uma palestra que eu fiz, né, que eu montei, roteirizei para uma empresa chamada Um Tiquinho de Lua. É uma artista plástica que faz presentes personalizados e únicos, né? Então, eu imagino que essa escultora ela tem, né? Toda escultura tem uma história. Ela não faz uma escultura, né? Ou ela faz porque tem algum sentimento que ela está colocando ali, é uma coisa, uma arte dela, ou foi pedido de alguém, né? Uma escultura para algum presente, para alguma coisa. Essas histórias são muito mais poderosas do que as imagens em si das esculturas. Então, por exemplo, alguém fez uma escultura da esposa. Estou chutando aqui, eu não sei qual que é o tipo de escultura dela, né? Para presentear a esposa. Saber a reação daquela esposa, saber o quanto aquilo foi importante para o casamento e tal, é muito legal para vender uma nova escultura para outro marido que queira. Porque ele não quer uma escultura. Ele quer um casamento melhor, ele quer impactar, ele quer transformar, ele quer um olhar de carinho, de amor. Se tudo isso tiver nessa primeira história aqui que eu conto, eu quero ter essa jornada e eu compro a sua escultura. Então é isso. Como é que eu ofereço o que eu tenho usando as histórias? Ficou claro aí da escultura? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Adorei, adorei. Já Muito. vou falar para ela. Já estou pensando aqui em outras pessoas. História é muito poderosa, né? A gente às vezes negligencia o poder das histórias, né? Mas são Olha, fantásticas. E do seu amigo coach, eu vou relembrar a sua apresentação comercial, que eu tive a honra de fazer, de te ajudar, né? Você que sim, fez, eu só ajudei na mas organização. Soraya, estava esperando a Soraya entrar nessa live, que ela disse que ai, entraria, que estava legal. ansiosa, minha parceira, amiga, gente boníssima. Obrigado, senhor, pela presença. Obrigada, Então, mas sou. voltando aqui a pergunta, boa noite, querida. A pergunta foi, só para contextualizar a Soraya que chegou agora, de um coach, né, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, como é que ele pode usar as histórias aí, né, no seu dia a dia. E para o caso de um profissional que trabalha com desenvolvimento, como é o caso da Rê, né, que eu fiz a apresentação, é até mais fácil, assim, porque vocês trabalham com transformação de pessoas. O que vocês fazem é uma jornada completa, né, um storytelling completo, muitas jornadas do herói ali. Então, utilizar isso, usar e abusar desses cases, é o que faz de vocês serem comprados de uma maneira muito mais fácil. Né? E lembra, no caso da Rê, eu coloquei ali uma página com vários cases, olha que bacana, né? Tinha lá 7 cases, né, por aí, só que ela não vai contar todos os cases para todo mundo. Como é que eu me conecto com aquela pessoa que está na minha frente? Qual história ela quer trilhar e qual história eu conto para ela? E eu Então, posso contar um história se conecta segredo? mais. Pode contar? Pô, Pode, que é o que eu ia claro. falar no final.
Olha, eu vou contar para vocês verem. O Lu é roteirista, dentre outras coisas. Mas para você ver como é o diferencial das pessoas que fazem o que fazem. O que faz com que você compre dele e não compre do outro? O que faz, né? E assim, as pessoas hoje, todos nós buscamos sim experiências, né? Não é que eu quero sair com massagem, eu quero sair tudo é gostosinho. Não, nem toda experiência é gostosa e agradável. Muitas vezes nós passamos por experiências que realmente implicam e tirar as camadas da cebola ali e que o final de tudo ali, o resultado final é aquela coisa de você falar: caraca, eu fiz isso. Nossa, eu fui capaz de olhar para dentro e eu promovi tudo isso. É em parceria ou não, mas beleza, né? E o que eu quero dizer para vocês, para depois eu voltar para o Lu. Olha que legal. Então, ele tem esse dom, mas para isso ele ouve a sua fala, ele ouve a tua história, a história do porquê, ele entende aquele golden circle, né? É assim, então Porque você ele faz o que você entende o faz. porquê você faz o que você faz. E só para contar para vocês, quando ele terminou, e ele ainda criou, bolou um negócio assim, personalizado, que eu falei: eu vou deixar com você. E eu chorei, eu fiquei emocionada. E eu Foi muito adoro ficar bonito. emocionada. Eu fiquei emocionada. Eu chorei, juro. Chorei porque eu falei: cara, que demais! Você pescou a essência. Isso faz do Lu uma pessoa única. Isso, dentre outras coisas. Mas isso é verdade. Faz de você uma pessoa única. Faz de você Mas é uma entre si. pessoa que capta a alma daquilo. Então, assim, não tem... Nossa, dá para imaginar? Eu quero o Luciano sempre participando, né? Porque por isso. Isso Obrigado, Rê. tem um Mas é valor o poder da escuta, né? inestimável. De entender e se aprofundar ali de quem é você, qual é a sua essência, o que você quer entregar, né? Essa escuta foi muito importante para fazer a entrega que eu fiz para você. Mas muito legal, muito honrado aí em ter feito esse processo e te ajudar a contar melhor a história do seu trabalho para as pessoas, porque é isso, né? Histórias impactam histórias. Quanto mais gente você conseguir impactar, que te contrate para se desenvolver, mais gente vai trilhar esse caminho, vai fazer a sua jornada do herói, como a Soraya colocou aí, e atingir os seus objetivos, ter os seus finais felizes, né? Sim, Ou os seus meios do caminho felizes, que final é só lá no final mesmo. eu quero fazer uma outra pergunta que me surgiu enquanto a gente falava, que eu vou fazer questão, vou procurar minha parceira, ex-cliente, parceira, amiga, a Natasha, que você já sabe, né? Com quem eu trabalhei em negócio. Mas assim, imagina a Natasha, que faz comidinhas, ela é chefe, tem um restaurante, mas ela faz também comidinhas personalizadas. Amiga do meu amigo já é minha amiga. E é verdade, né? A sua é excelente, vocês vão adorar se conhecer. Ai, que legal. E ó, eu me sinto novinha, eu tenho 54. A outra pessoa que eu mencionei com 60 e pouco, sabe? Porque tudo isso tá aqui e aqui, né? Às vezes a gente tem 30 anos e a gente é velho, rabugento, não é verdade? E não tem nada a ver. Toda hora é hora da gente poder viver mais leve, né? Não é, Lu? Sim. E eu me pergunto assim, como é que a Natasha, por exemplo, que trabalha com marmitinha personalizada? Ai, que linda! Então nós somos jovens. Somos juntos, estão ali, ó. Que legal! Pode ter sido colega de colegial e não sabe. É bom lembrar. Que 10! Mas enfim, vamos falar de alimentação, né? Pô, storytelling e alimentação é um desafio, né? Mas assim, tem muita coisa. Você já assistiu Ratatouille? Que é aquele desenho da Disney? Nossa! Sim, aquela comida que assim, mexe com a memória afetiva. Exatamente, memória afetiva. Então, assim,
como é que eu... Vocês viram esse cara? Esse cara é fera. E aí? Então, e aí o Ratatouille traz essa história, né, de que um crítico, né, quando ele experimenta algo ali que remete à infância dele, quantas vezes a gente come um negócio, putz, isso aqui tem gosto de comida de vó, né? Dá para contar muita história através do sabor dos alimentos, dá para resgatar histórias de pessoas através da alimentação, né? A forma como você apresenta aquilo, né? Você mesmo, a pessoa que trabalha como chefe, tem uma história do porquê ela começou a trabalhar com alimentação, né? E isso tudo engaja. Então, como é que eu uso história para vender alimentação de uma maneira mais eficiente? As pessoas compram também aquilo que você falou do Simon Sinek, né? É bem isso. Elas compram o porquê você faz. Então, quanto mais as pessoas tiverem clareza do porquê que você tem um restaurante, ou você faz uma alimenta fitness, ou você, enfim, trabalha com alimentação, o que te move ali, putz, eu quero comprar essa comida. Não é sobre só esse sabor, é sobre também, eu entendo que tem uma paixão envolvida ali, e isso reflete na comida, né? Olha, Então, muita gente entende e compreende isso. Então, a história está em tudo que é ramo. sensacional. Que legal, Lu. Muito 10, muito 10. E é verdade, porque cozinhar envolve amor, envolve afeto, né? E é isso. E servir ao outro e proporcionar experiências, sensações. E a hora que você estava Sim, falando sobre o sabor, já fiquei pensando em aroma, fiquei pensando em um monte de coisas, né? Que sim. legal, que legal. E Gente, tem vocês já a própria história dos imaginaram? clientes, cases também, né? Assim, gente que foi lá, experimentou, gostou, contou o quanto aquilo foi bacana. Tudo isso é história que você pode usar Sim. e abusar para poder também engajar outras pessoas, né? Agora conta uma coisa, já que você falou, conta uma É, coisa. O seu pedido de casamento foi em forma de storytelling? Agora conta pra olha, gente como é que uma pessoa pode. Não, porque essa aí eu achei putz, grila demais. Como é que uma pessoa pode fazer um pedido de casamento assim com. com storytelling. É, Olha, eu não fui assim, não roteirizei, né, o meu pedido de casamento, mas teve história envolvida, sim, porque eu queria sabe, plot twist, né? Eu queria uma surpresa, eu queria encantar de uma maneira ali inesperada. Então isso, né, tem um engajamento maior, uma história bem mais bacana e eu construí toda uma história principalmente na cabeça dela de que ia ser uma coisa, porque eu pedi em casamento no Dia dos Namorados, então era uma viagem que a gente ia fazer só para comemorar o Dia dos Namorados, né? E não disse muita coisa que ia acontecer. Então eu falei, vem comigo só e confia em mim, né? E aí no que fim das legal. contas levei ela para o Campo de Marte, a gente fez uma viagem de helicóptero, fomos para Mariporã, num sítiozinho que Homens, homens, ouçam, ouçam. Olha para eu tenho muito amigo que fica bravo comigo, falando que eu levei a régua e agora ferrou para ele pedir em casamento. Falei, ó, né? ferrou. Você que lute. E aí, enfim, Você está ensinando, você está assim, ó. Homens, dá uma olhada, homens. Quem é que não exatamente. gosta disso? Deus, né? Ah, detalhe, eu vendei ela para chegar também no Campo de Marte, né? Para ela não saber onde a gente estava indo. Teve toda uma brincadeira aí. Sensacional. Que E legal. aí até aqui do lado, eu vim me rachando. A É, Sô falou que você vai casar, vocês vão casar na mesma data dos pais dela. dos pais dela, ela me comentou, verdade, 17 de dezembro. É, isso aí. Legal! Nossa, Lu, Então, achei mas só, muito 10. só terminando essa jornada toda, aí, enfim, para resumir, né? Levei ela para esse sítiozinho também, ela estava assim, gostando, achando legal, mas não sabia o que ia acontecer, né? E aí, no final da tarde, no pôr do sol ali, veio um outro carro, vendei ela de novo. Aí acho que aí ela começou a sacar. Falei, tá muita surpresa para um dia só, né? Aí a gente foi até lá e aí de bem dada eu levei ela para um lugar que estava todo decorado. Inclusive ela é assessora de casamento, né? Assessora de eventos e um dos tipos de evento que ela faz é casamento. Então eu peguei os fornecedores todos dela, que ela costuma fazer. Que Então usei o legal! feitiço contra a feiticeira. E aí fiz o pedido lá, foi super emocionante, super legal. E foi uma história, acho que das boas que eu Nossa, já contei.
Sensacional. E olha, e que vocês possam perpetuar essa história, que vocês possam contar. É verdade. É muito legal. A gente estava História falando. inspira, né? Sim, isso inspira. E também da gente saber o seguinte, que todos nós chegamos até aqui passando por maus momentos, carregando alguma cicatriz, mas a gente não precisa carregar o ranço. A gente pode ter orgulho no sentido de falar, putz, grila, né? Quer saber? Passei sim por isso e tô aqui, sobrevivi e tá tudo, né? Tá tudo bem ou não tá tudo bem, mas vai ficar. Nesse E assim, momento, tá tudo bem, né? Tá com tudo bem não estar tudo certeza. bem. Uma É, hora vai voltar desse lógico. Sim. Tão E importante só isso, dando um né? alô ali pro Gustavo Mairim, que acabou de entrar aí também, meu parceiro, um dos primeiros aí a confiar também no meu trabalho. Gustavo é um grande Que cara. Dá um legal, alô. que legal. Oi, Gustavo, É, tudo bom? Xará do meu filho mais novo. ó, que beleza. E falando de história até com o pessoal, é bem isso, sim, porque ela teve as histórias dela de decepção e eu tive as minhas, né? E isso não impede que a gente tenha novas histórias, se abra para novas histórias, né? Acho que tem muito isso, né? Deixar o ranço de lado, deixar um pouco aquela história para trás e pegar o aprendizado e construir uma nova história. Então, é, eu sou muito suspeito para falar de história, então acho que ela tá na nossa vida o tempo inteiro e se a gente Muito bem. souber usar bem, dá para conquistar pessoas, dá para superar questões suas, dá para vender mais, dá para conseguir emprego, dá para se Olha, relacionar melhor com as pessoas, enfim, dá para tudo. Né? A história perfeito. é fantástica. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você costuma trabalhar muito com storytelling para empresas? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, independente de você que está aí do outro lado, de nós sermos ou não sermos empreendedores, dos profissionais liberais ou não, enfim, uma coisa é a gente falar. Oi, Rose, tudo bom? A gente estava falando de comida agora há pouco, tá? Olha aqui a Natashinha! Aqui! Nath, Ah, você vai precisar assistir a live. A gente estava falando falamos de você. agorinha das suas comidinhas, dessas marmitas personalizadas e de tanta história e tudo mais. Vai ter que assistir. Lu, e existem muitas empresas que te pedem assim, storytelling da empresa. Porque a empresa também Sim, tem alma, né? A empresa também tem com alma. certeza. Olha outro É, aqui que empresa de pessoas, adora uma né? história. E eu tô falando dessa história de vida. A Natasha estava no outro curso e veio para cá. O Zé Sem Augusto, problema. professor de filosofia, mediador. Nossa, adoro filosofia. Adoro filosofia. É, então, um dos caminhos que eu trilhei, né? Eu te falei no começo da live, para quem não estava, né? Que todo roteirista, quando se forma, né? Quando estuda sobre roteiro, tem o sonho de escrever série, filme, e eu ainda tenho esses sonhos, mas eu acabei indo para um caminho corporativo de ajudar as empresas, os empresários, até os próprios colaboradores a contar melhor as suas histórias e as histórias das empresas. Então, hoje meus carros-chefe, né, são palestras corporativas, palestras sobre aquela empresa, né? Como é que eu explico o que eu faço de uma maneira interessante. Depois eu até dou alguns exemplos. Apresentação comercial, né? Como é que eu explico o que eu faço para uma pessoa que está na minha frente, que é um outro bicho, uma outra estrutura de roteiro, né? Que é muito mais a troca, né? Eu costumo dizer que é um roteiro de um RPG quase, né? Porque tem várias portas que você pode abrir, vários caminhos que você pode trilhar. Então, uma apresentação comercial tem essa pegada, e já de uma palestra ela é mais linear, né? Mais eu falando e as pessoas escutando. Já fiz muito storytelling para treinamentos também, workshops de outras empresas. Então, tem gente que quer, por exemplo, tinha uma imersão presencial, quer passar isso para online. Eu fiz uma recentemente aí, muito Sério? interessante, que ela tinha uma imersão de muito experiência mesmo, né? E aí, passando para online, você perde muito dessa experiência. Mas aí eu criei ali uma dinâmica de um navio pirata. Eu não vou dar spoilers, eu não vou contar o projeto, né? Legal! Mas Eu tem um navio quero! pirata que você entra Seria e tem um ótimo! pirata alma negra que quer te... Enfim, aí criei toda uma storytelling ali. E foi bem bacana para... E ela falou, putz, eu tinha uma crença de que eu não podia fazer o que eu faço aqui online, né?
que não ia ter o mesmo impacto. E você desmistificou isso e trouxe um olhar que dá sim. Se for contar uma história envolvente, a gente consegue prender a atenção das pessoas, né? E aí o exemplo que eu ia dar de uma palestra, que eu achei bem interessante quando eu fiz, foi de uma funerária. É muito difícil, né? Como é que eu tenho uma funerária, eu tenho que fazer uma palestra sobre o meu negócio e isso não ser triste, né? Não ser pesado, não ser complicado. Então a solução que eu dei ali foi a gente falar sobre fé. A fé, a importância da fé na hora do luto. Então eu falei de Uau! morte, falei de luto, falei do sentimento das pessoas que estavam vivas ali, né? E foi sobre isso, a palestra inteira sobre a importância da fé, como cada religião lida com o luto, enfim, mas dizendo assim, tenha alguma fé, tenha algo que te apoie e te suporte nesse momento, porque ele é delicado. E para todo o resto que a fé não consegue resolver, que são as coisas terrenas, existe a gente. Bom, só isso. Isso, Então a história uau! acabou aí. Então, assim, de que forma a gente pode contar sobre o nosso negócio que envolva os outros, né? E é sempre um desafio muito grande, mas é bem legal. Nossa, Lu, agora eu já estou imaginando, a Leide acabou de entrar, a Leide é jornalista, ela é radialista, jornalista, tem uma voz melodiosa. Imagina o Luciano falar um negócio, a Leide entrar, a minha cabeça já fica... Olha, Lu, achei sensacional isso, né? Muito 10, muito 10. Eu quero fazer uma pergunta para você. É Fica. lógico que... Você, como é que tá a sua crença na humanidade? Olha, eu sou um otimista incorrigível. Eu acho que a gente pega algumas coisas que acontecem no mundo, né? E resume para a humanidade. Então, assim, essa guerra, a humanidade não tem jeito. A guerra não é feita pela humanidade. A guerra foi feita por algumas pessoas pontuais que têm interesses sórdidos, que têm, enfim, as suas questões lá, mas isso não reflete a humanidade. Eu não vou, né? O Cortella diz isso, né? Eles não vão me vencer duas vezes. Eles vão Maravilha. vencer uma vez só. A segunda que é tirar minha fé, tirar minha crença no ser humano, de que a gente está cada vez melhor, né? Isso ninguém tira de mim. E se eu pensasse diferente, eu nem trabalhava com desenvolvimento humano, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito a melhorar, mas elas são essencialmente e potencialmente boas e cada vez melhores. É isso que eu acredito. Ó, 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 até veio um gato aqui. Outro dia o Zé Augusto estava aqui e eu falei, o gato preto na live. Ele falou, veio dar sorte. Veio dar sorte, veio é isso até aí, um tadinho do gato gato aqui preto. pedir o colo para participar, que é o Júnior, né? E assim, olha, sensacional. Eu fiz essa pergunta para você, me deu vontade aqui, por quê? Porque hoje eu escutei de algumas pessoas exatamente assim. Puxa, eu não acredito mais na humanidade. E eu falei assim, nossa, se a gente não acreditar, então a gente deita, dorme, dá tchau para Tchau, sempre. né? Porque aí eu falei, pô, não é possível, né? E tem tanta gente fazendo um movimento, para de olhar. Eu acho que tem muito a ver, Sim, não só um olhar o recorte ruim quanto só, o né? copo tá cheio, mas como a gente escolhe encher os nossos copos, né? Olha, para um sem número de gente que não é legal, putz, grila, agora a gente tem legiões de pessoas que realmente fazem movimentos de cooperação, de construção. E já que você mencionou o Cortella, eu acho, sabe, que a gente precisa crescer. Cada um de nós precisa crescer. A gente está crescendo. Eu espero que até o final, até a hora de fechar os olhos, eu cresça muito mais. Com Né? certeza. Mas é o quê? Isso se trata do quê? De cada um de nós viver uma vida com significado, sentido, mas a gente sabendo que não é só o meu quadradinho, que eu tenho responsabilidade, sim, de fazer reverberar no entorno, dentro daquilo que eu posso. E a gente pode começar com um sorriso, mesmo usando máscara. Pequenas coisas, né? Seus olhos sorriem, nossos olhos sorriem. Então, assim, sabe, quando a gente tem opção
E o Cortella fala, né, das duas pessoas que estão caminhando, que se cruzam, e quando uma vela tá... É assim que cada um de nós seja capaz de ser a vela que vai acender a chama do outro, reconhecendo no outro que você é único. Eu também sou única, mas que, só tem graça e a gente só é melhor quando nós somos capazes de realizar coisas em conjunto, né? Reconhecendo, honrando. Vamos parar com aquelas besteiras, né? Sabe? Já que Empreendedor, eu falei divulgue o negócio do seu amigo, do seu parceiro, né, né? Gente, divulgue, honre. Se o mundo não faz isso, sejamos nós as pessoas que vão fazer sim e que vai falar. Eu digo não pra gente que massacra a gente. E vambora no movimento que muita gente que faz sentido aparece. É isso, né? É verdade. É isso. E uma coisa que a gente estava falando aqui, né, e que eu lembrei também, não sei se é o Cortella ou o Karnal, né, talvez os dois digam isso, que a gente tem que tomar muito cuidado também para não terceirizar essa responsabilidade, né? Então, quando essa pessoa, não sei quem foi que falou para você, mas a gente ouve muito, né? Eu não acredito mais na humanidade. A grande resposta é assim, você é um ser humano? É. Então, a humanidade é você, inclusive. Você não acredita mais em você, né? Então, assim, brasileiro é no teu quê? Você não é brasileiro, quer dizer... Então, assim, quando a gente fala isso, parece que a gente não se inclui, né? Isso. Até, assim, quem reclama de trânsito, né? Nossa, que trânsito! Você é o trânsito, né? Isso é uma coisa. Se você não estivesse na rua, talvez o trânsito eu ache melhor também para os outros, né? Então, parar de terceirizar e assumir as responsabilidades, né? Falou tudo, Lu. Eu acho que é isso, é a nossa capacidade, né? De abrir Só a colocar porta ao o lado, né? Da gente abrir a porta ao lado, da gente ter um pouquinho mais de leveza. E vai ter dia que a gente não vai fazer isso. Vai ter dia que a gente vai estar rabugento. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas o que é importante é a gente saber que a gente pode sim fazer diferente. A gente pode fazer melhor. E não tem nada a ver melhor do que o outro, melhor do que eu fiz ontem, só isso. Se hoje eu tô chata, eu tenho que me permitir também estar chata, estar de várias formas, porque a gente já se exige tanto, né? E permitir-se é isso, é permitir-se. É isso. Né? Você comentou um pouquinho antes de divulgar o negócio do coleguinha e tal, não sei o quê. A Su que está aqui super interagindo com a gente. Você não faz ideia o que esta mulher e esta rede que ela representa ajudam a transformar as pessoas, né? A Su é proprietária da Senses Aprendizagem, que eu tenho a alegria de cooperar em muitos projetos aí. Então, feito o merchan da Soraya. Nossa, que delícia! Você vai ganhar mais uma pessoa que também vai fazer, porque eu amo conhecer pessoas que trabalham e fazem aquilo que amam. Deu uma travadinha. Eu acabei de falar que eu adoro conhecer pessoas que amam o que fazem e que mesmo se alguém trabalha na mesma área, quem é que falou, gente? Vou contar. Mas é uma rede de cooperação, Exato. Né? Vocês vão se dar super bem, é isso. Posso contar vou contar uma coisa que assim, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho duas pessoas, duas amigas, tá? Que eu conheci em grupos diferentes, mas pessoas que eu admiro, as duas fazem a mesma coisa. Ambas são assistentes virtuais. E assim, olha que sensacional. Eu cheguei para uma delas e falei assim, eu te adoro tanto, eu acho você tão incrível. E eu tenho uma outra amiga que também faz o que você faz, só que ela tá começando. Você faz numa área mais direcionada para arquitetura, para determinado nicho. Mas eu posso colocar vocês, adivinha só, adivinha. Parceria. Uma ama fazer planilha, fazer uma série de coisas, trabalhava só com a área de arquitetura. A outra ama fazer post, e a outra detesta. Adivinha? Uma pessoa começou a pegar mais serviço e passar aquilo que ela não fazia, ela passou para outra. Gente, isso é tão legal, porque
Exato. Então, assim, não existe isso. Não Não, existe. eu tenho certeza que vocês vão Onde se às vezes adorar e as fazer muita pessoas coisa. enxergam concorrência, pode ter uma parceria Não, maravilhosa de você chegar, indicar um trabalho lá para só, sabe? E assim, outra, tudo no universo é fluxo. Sabe? Se é. você não pensa, não segura, deixa fluir. A gente foi feito para isso. Não é Eu e a difícil. Soraya brinca que eu Muitas vezes adoro a gente apresentar não sabe. pessoas para ela, né? E você vai estar na próxima aí, a apresentação vai ser você e ela juntos. Oh, que legal. Pode crer, pode crer. Lu, eu quero agradecer, agradecer, agradecer. E quero perguntar se você quer deixar uma mensagem, se você quer deixar um filme que tem uma mensagem, alguma coisa assim. Olha, tem vários filmes, né? Vários filmes legais. É, mas eu gosto muito de animação. Eu sou quase uma criança nesse sentido, né? Então, tem algumas animações que falam muito sobre como a gente pode se desenvolver. É, Divertidamente é uma que eu acho fantástica, assim, para a gente pensar no nosso desenvolvimento emocional, na importância de todas as emoções, né? É muito legal. Rei Leão é uma jornada que eu adoro, né? Fantástica, que nos Nossa, ensina chorei muito, pra nos caramba. conecta demais. A história de um leãozinho é o caramba. Quando você vai assistir, você vê que é algo muito profundo, né? Enfim, tem muito. O Soul é bem legal. Então, animações são, né, muito boas para a gente refletir sobre a nossa trajetória aqui, neste mundo e como a gente pode ser melhor. Qualquer filme. Eu provoco o seguinte: qualquer filme que você assistir, pense no seu autoconhecimento, né? Aí falando um pouquinho do meu merchan. Ontem, a gente assistiu aqui um filme meio que água com açúcar, assim, vai, o Senhor e Senhora Smith. Tiro, porrada e bomba, não sei o que, né? Mas não enquanto esse filme pode nos ajudar a refletir sobre os nossos. Voltou, voltou. Refletir Senhora Smith, sobre. sobre os nossos relacionamentos, então, sobre os segredos que a gente tem um com o outro. Lá eles tinham muitos segredos, que eles eram dois agentes secretos e tal. Sim, Mas a gente sim. tem pequenos segredos, né? Os diálogos que eles têm ali são bem interessantes para a gente refletir também, sobre como é que a gente às vezes alfineta o outro, né? E você que conhece muito de comunicação não violenta, né, Rê? Sabe que tem várias maneiras de trabalhar algumas questões, conversar sobre as questões difíceis com outras palavras, né? Então, é bem interessante. Qualquer filme dá para trabalhar o autoconhecimento. Mas eu sou fã de animação, então as dicas ficam aí para Disney Pixar. Que legal. Olha que legal. Muito 10, muito 10. A Aninha também falou, Rei Leão, assou também. Ela deu um palpite que achou que você fosse falar esses que você mencionou, Lu. Olha Então, eu só, quero te esse tinha uma agradecer conhece muito. imensamente. Olha, acabou de entrar aqui a Márcia. Ó, tem mediador pra caramba aqui, né? Tem um monte de mediador. Ou seja, gente, eu acho que é muito legal isso para a gente ver, né? No meio das histórias, a gente entender e juntando tudo isso, né? A Leide está falando de um filme épico. Olha que bacana. Não importa o nome que a gente dê, quando o ser humano atenta para o fato de que cuidar das pessoas é importante. As pessoas, nós somos pessoas. Talvez o grande pozinho mágico seja a gente descobrir que a gente pode ser humano. Talvez seja esse, né? Não sei. Eu não sei, né? Mas para a gente, no meio de tudo isso, aqui, quando a gente vê a mediação, storytelling, desenvolvimento, a Márcia linda, querida, tantas construções, eu acho que fica aqui, sim, muita coisa boa para a gente falar. O mundo está caminhando, sim, para grandes passos, para a gente aprender todos juntos, para a gente construir, para a gente julgar menos, para a gente ouvir mais, né? O trabalho do Lu requer isso, uma escuta enorme, para depois, escuta, conexão, para que depois ele possa aí
roteirizar. Então, acho que tudo isso, quando a gente vê todo esse movimento aqui, isso é para a gente falar assim, ó, pode estar difícil, pode estar desafiador, mas a gente vai passar para o próximo nível juntos. E para a gente fazer isso, é junto, é a gente fazendo um movimento diferente, né, Lu? Movimento de divulgar o trabalho do parceiro, de acender a luz, de honrar suas parcerias, sabe? Faça isso, você vai descobrir que é gostoso, é gostoso. Às vezes a gente só não sabia fazer. E quando a gente experimenta, é tão bom, porque você começa, cada um com a sua luzinha, e nós todos podemos e somos faróis. É isso, é isso. Com certeza. Viu? Se abrir para coisas novas, fazer o seu processo aí, e chamar a Rê para te ajudar a fazer o seu processo de evolução. Tem várias formas aí. Um monte de gente incrível aqui. A Adriana acabou de entrar também, é outra mediadora incrível, sensacional. A Márcia Raquel também. Olha lá, a Márcia é presidente do CIMEC, do Sindicato dos Mediadores do Estado de São Paulo. São pessoas que eu admiro pacas, como a Aninha que está aqui, que eu falo que ela é uma arquiteta, construtores de pontes. Acho que todos somos. Isso é muito bom. Exato. Lu, ó. Gratidão pelo papo, viu? Foi sensacional. Obrigado pela oportunidade. Depois dessa, a gente já sabe que o casório é quando? 7 de dezembro? 17. 17 de dezembro. Que é a mesma data em que os pais da Sô se casaram. Da Soraya se casaram, exatamente. Se você é homem, tá aqui, você precisa ouvir essa live. Porque o que esse cara fez, o pedido de casamento, olha, eu também quero um pedido assim um dia, eu acredito no casamento pra caramba. Né, Sô? Você quer também? Eu sou casada já, mas... Sou casada, então não precisa. Mas pode namorar o marido, pode namorar. Com certeza, fazer um novo pedido de renovação, por que não? Isso, porque namorar é bom demais, né? É isso. Obrigada, com certeza. Valeu, Rê. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Valeu todo mundo que gente, acompanhou muito prazer. E até a próxima. Lu, beijo muito grande no seu coração. Muito grata. Valeu, Rê. Beijo. Beijão. Obrigada. Obrigada, gente. Muito grata.